Essa menina é a versão pobre e menos cruel do Cardan. Então, a Holly Black escreveu um universo maravilhoso de fantasia que mistura muito o mundo férico com o mundo humano. Mas, diferente de ACOTAR, Trono de Vidro e alguns outros livros que estão se tornando mais populares, a saga de Príncipe Cruel é uma história um pouco mais inspirada em folclore, naquelas criaturas como duendes, diabretes, de histórias infantis, que são um pouco mais travessas e cruéis. Não vou falar de todos os livros dessa saga no momento, mas os principais são a trilogia de Príncipe Cruel, que fala da história da Judy e do Cardan. A Judy, que é uma humana que foi criada desde pequena no mundo férico. Aí depois vem a duologia do Herdeiro Roubado, que fala sobre o irmão mais novo da Judy, que é um férico, que é um sátiro ou fauno, como você preferir chamar, que foi nascido e criado em Elfhame, que é o mundo férico, mas em parte da sua vida ele ficou meio que se revezando entre o mundo humano e o seu reino de origem. E, por fim, vem a trilogia maravilhosa, que é de contos mais curtos, que fala sobre personagens que não são do círculo principal. E o primeiro livro dessa trilogia se chama Tite, que é justamente o livro sobre a personagem citada no título. A Kaye é uma personagem que aparece na trilogia do Príncipe Cruel durante a guerra que a Judy trava com o pai dela. Mas, na história principal, ela já está transformada. Ela já está em sua aparência original, que é verde, cabelo e pele verde, olho preto, as asas, né? A aparência de Pixie. Só que o livro Tite fala sobre antes. Foi antes dela entrar para esse mundo, dela ir lutar por Elfhame e conhecer o Royben. Eu não vou falar tanto sobre o final do livro, porque eu não quero dar spoiler e esse não é um vídeo de resumo. Eu vou falar mais sobre a personalidade da Kaye, vou falar da história dela e como ela era antes de descobrir que era uma Pixie e um pouquinho depois disso. Primeiro eu vou precisar falar da mãe da Kaye, a Ellen. Primeiro, ela é uma mulher frustrada, é bêbada e só se envolve com um cara que não presta. Ela fica mudando de casa em casa de namorado e tocando em bandas para ver se isso descola algum dinheiro. Que surpresa, não descola. Tanto que a Kaye, mesmo quando era criança, precisava trabalhar para ajudar a botar comida em casa. E isso acabou afetando muito na personalidade da filha, que tem essa... Além de estar na adolescência, né, e todo mundo sabe que nessa época tá tudo à flor da pele, hormônio, sentimento, ela ainda por cima acha bonito a vida que a mãe leva. Não bonito, mas ela acaba se espelhando. Ela não tem muita responsabilidade com o estudo, ela não se importa com as pessoas com quem ela se envolve, ela começa a roubar. Mesmo tendo só por volta dos 16 anos, a Kaye já fuma e bebe. Então, ver a mãe desse jeito afeta muito ela. E lembra que eu comentei que ela tem um péssimo gosto para homens? Então, no início da história, mostra a mãe e o namorado tocando em um bar horrível, quase falido. E durante essa noite, né, depois da apresentação, esse namorado simplesmente ataca a mãe da Kaye com uma faca. E a Kaye precisou entrar na frente. E é aí que a história começa. Porque depois disso elas precisam de um lugar pra ficar, porque elas moravam na casa desse cara. Então a mãe da Kaye pega ela e se muda pra uma cidade pequena, que é onde a avó da Kaye mora. Então, quando elas vão se mudar pra casa dessa avó, que não tem uma condição muito boa, essa avó começa a puxar um pouco a orelha da Kaye, querendo saber se ela vai pra escola, se ela vai arranjar um trabalho, se ela anda com gente boa. E a Kaye e a mãe começam a ver essa avó como se ela fosse a chata, insuportável, que fala mal delas. Sendo que, gente,
a avó não tá errada de querer o melhor pra neta, não. E não querer que ela cometa os mesmos erros que a mãe. Só que ela é colocada nesse início de livro como se ela fosse a pessoa errada. Então, o que a Kaê faz? Ela vai atrás dos amigos dela, que, só pra constar, ela já morou nessa cidade pequena junto com a mãe e a avó. Só que ela era bem mais nova. E nessa época, ela era vista como mentirosa pela melhor amiga dela, porque além dela ter amizade com humanos, ela tinha amizade com 3 féricos. Só que ninguém acreditava nela. Então, agora, depois que ela retornou, ela vai atrás dessas amizades. De início, ela tenta entrar em contato com as amizades féricas, o que ela não consegue. Então, ela vai atrás dos humanos, que não são boas pessoas, e ninguém do grupo dela presta. Só que ela percebe isso? Claro que não. Primeiro que a, abre aspas, melhor amiga dela, contou pra todo mundo desse grupinho que ela é filha de um caso de uma noite que a mãe dela teve com um cantor de uma banda. E isso era um segredo que pegava um pouco no emocional da Kaê. E teve outras coisas pessoais que ela contou pra essa melhor amiga que a boca de sacola simplesmente contou pra todo mundo. E outra, durante uma festa que essa, abre aspas, melhor amiga convidou a Kaê, tinha um garoto que essa melhor amiga tava de casinho. E ele não vale nada. Ele acabou assediando a Kaê. E a Kaê meteu o pé, ela saiu correndo. A melhor amiga acreditou nela, claro. Só que ela continuou querendo ficar com esse menino, mesmo sabendo que ele tinha assediado a Kaê. E o pior, a Kaê é tão carente e ferrada da cabeça que ela meio que talarica essa melhor amiga e vai atrás do garoto e fica com ele. E as 2 garotas começam a brigar por esse traste. E nesse interim, né, durante esse arco de discussão que a Kaê tem com essa amiga, ela acaba conhecendo o Royben. Ela encontra ele justamente depois da festa, né, ferido perto da estrada. Tá ferido por uma flecha, ele pede ajuda dela, ela ajuda. Então, como agradecimento, ele diz que ela tem direito a 3 perguntas que ele responderia com toda a sinceridade. Uma das perguntas que ela faz é qual é o nome dele, e ele acaba dando o nome completo para ela. Ela não sabe a importância disso, mas nós que lemos Príncipe Cruel sabemos o nível de importância que tem o nome completo de um férico. Então, como se todas essas coisas não fossem bastante, ela convivendo com esse grupo satânico de criaturas que não valem nada, que são esses amigos humanos dela, ela ainda por cima conhece o Royben, que é um cavaleiro que é considerado extremamente perigoso. E só aí, nesse ponto da história, os antigos amigos féricos dela entram em contato. Aí, pra quê? Pra dizer, olha, fica longe desse cavaleiro, que ele não é boa pessoa, não. Ele matou um dos nossos amigos. Porque antes eram 3 féricos que ela era amiga, agora só sobrou 2. Uma fada e um outro férico, né, de raça não identificada. Então, além deles dizerem isso, pra ela se afastar do Royben, eles também jogam uma bomba na cara dela. Eles falam, olha, você não é humana não. Na verdade, você é uma pixie. E mais do que isso, você é uma changeling. Que é quando um férico troca um bebê humano por um bebê férico. Então, você foi um bebê férico trocado pela verdadeira filha da sua mãe e jogaram um feitiço em você para você ter uma aparência humana. E ainda mais, a corte do seu querido Royben quer te sacrificar. Pois é, então além da Kaê ser uma garota toda ferrada da cabeça que precisa urgentemente de uma terapia, ela também acaba de descobrir que toda a vida dela foi uma mentira e que ainda por cima um monte de criaturas mágicas quer fazer janta dela. E isso é só o início do livro. Aí vocês me perguntam, Betavel, mas por que você decidiu falar só do início da história dessa personagem? Então, primeiro, nem todo mundo
pode ou quer comprar a trilogia dessas histórias mais curtas do universo do Povo do Ar. Então, eu quero pelo menos dar uma introdução a esses livros para saber se vocês estão interessados em ver um resumo sobre ele no próximo vídeo. E também para saber o cenário caótico que aguarda vocês. Eu sou a Betavel, curtam o vídeo e sigam meu canal.